Olá pessoas, meu nome é Victor Oliveira e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bem, pra quem tá acompanhando toda essa saga da briga da Karen Bacchini com o Ismael, Diva Depressão e a ex-funcionária, sabe que aqui tem diversos vídeos em relação a esse assunto. Bem, de uma vez por todas eu quero pôr um ponto final nessa história, então eu vim trazer o desfecho dessa história toda, com o posicionamento de Diva Depressão, com o posicionamento da Avon, que é uma patrocinadora do Corrida das Blogueiras, e também responder algumas perguntas que foram feitas ao decorrer dos vídeos, né, esclarecendo algumas coisas que ficaram em aberto, né, vamos colocar todos os pingos nos i nesse vídeo. Mas enfim, antes de fato a gente vir fazendo o que a gente vem fazer aqui, fofocar sobre a vida alheia, edificar nossas vidas com fofoca, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que eu tô com a meta de bater 3.000 inscritos até o fim do ano. Antes a meta era 2.000, a gente conseguiu bater, então eu acredito que a gente conseguiu bater 3.000 até o fim do ano. Falta pouco, falta menos de um mês, literalmente, hoje é dia 2 de dezembro, então falta menos de um mês. Então eu acredito no poder de vocês, no poder da fofoca. Enfim, comente no final do vídeo também, né, a opinião de vocês, o que vocês acham, porque eu tô gostando muito da interação que a gente tá tendo. Não esqueça de acessar a aba comunidades, que fica aqui do lado também, onde eu posto algumas enquetes em relação a vídeos, a títulos, quais vídeos vocês querem que eu traga também, tá bom? Durante a noite de ontem, tarde de ontem, ao decorrer, vem surgindo mais algumas informações, então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai ver o esclarecimento do Diva, vamos ver também algumas informações em relação a Karen também, e vamos ver o Eric Neto, o que ele falou pra Ismael, né, um dos participantes do Corrida das Blogueiras, né, mandou uma indireta pra Ismael bem pesada, assim, ao meu ponto de vista. Então a gente vai ver tudo isso ao decorrer do vídeo, tá bom? De primeiro a gente vai reagir ao esclarecimento do Edu, do Diva Depressão, né? Vou deixar pra comentar tudo no final, os pontos importantes, porque eu acredito que assim a gente consegue dar um desfecho final dessa história toda, tudo bem? Eu dou espaço pra colocar aqui pra vocês os stories, né? Pra quem não conseguiu ver, tá, os stories ele acabou sumindo porque eles postaram ontem à tarde, né? Ele acabou postando ontem à tarde, né? O Edu, na verdade. Então eu consegui, pelo Twitter, alguém tinha gravado e postou lá, então eu consegui pra poder ver também junto com vocês. Vamos lá, hein? Gente, bom dia. A gente sabe que muitos de vocês estão esperando mais pronunciamentos da nossa parte aqui do Diva Depressão em relação a tudo que vem acontecendo. Eu tô vindo aqui sozinho falar por nós dois, porque o Felipe não tá em condição de aparecer aqui pra poder falar com vocês. O Felipe realmente, ele não tá conseguindo lidar muito bem com tudo isso, mas ele tá bem, tá tudo sob controle, tá sendo acompanhado por psicólogo e tudo mais, mas ele já teve algumas crises de ansiedade. Então eu tô vindo aqui assumir essa posição de vir conversar com vocês a respeito de algumas coisas que estão acontecendo em torno também do Corrida das Blogueiras, principalmente em torno do Corrida das Blogueiras, que é o que diz respeito a nós, Diva Depressão. Tá? Então eu vou conversar com vocês. Todo mundo já tá sabendo das polêmicas envolvendo a Karen. A Karen acabou fazendo um vídeo no canal dela, primeiramente, respondendo aos vídeos, né, das participações dela nos podcasts em relação às falas dela. Ela se desculpou. Falou bastante sobre isso e a gente viu que muita gente apoiou, muita gente também não apoiou. Em relação a isso, eu tenho duas coisas pra falar, né? Eu e o Fih, nós temos duas coisas pra falar. A primeira delas é que a gente estava presente em uma das falas problemáticas da Karen. E a gente não sabia o que responder pra ela ali na hora. E logo em seguida, eu usei de muito deboche com o pessoal do chat que tava destruindo as falas ali naquele ao vivo. Né? Então eu fiz isso naquele momento, debochando do chat, não me importando com o que as pessoas estavam falando, porque tinha gente conversando, mas também tinha muita gente tacando hate. Eu sei que eu ajudei a normalizar toda aquela situação problemática. Então eu tive um papel de culpa nesse cartório. Eu mais do que o Felipe, porque saiu da minha boca, mas a gente também já conversou entre nós, e o Fih, ele tem a noção de que ele também não falou nada pra poder amenizar essa situação. Então, essa situação que envolve a gente, o que a gente tem pra falar é isso, assim. Eu peço desculpas por ter normalizado aquela situação ao vivo, mas ali na hora, foi o modo que eu encontrei de lidar com o chat, que tava bem complicado, assim, durante o Diva.
Os chats, em geral, têm sido bem difíceis em todas as lives e também nas exibições dos episódios do Corrida. O chat é bem difícil na maioria das vezes. Dito isso, teve outra questão da Karen com uma ex-funcionária que veio a público para poder expor outra situação. E a Karen acabou se posicionando ontem também, dando a resposta, dizendo que isso já havia sido juridicamente resolvido e tudo mais, lá. E agora aqui entra um X muito grande da questão, gente. A gente se posicionou de uma forma muito profissional em relação a Karen na internet, assim. A tratando como a jurada do Corrida, porque o que está sendo muito impactado agora é o Corrida, é o programa, que é algo profissional. A nossa relação pessoal com a Karen é outra coisa. A gente tem uma amizade fora do programa, apesar da gente não se encontrar o ano todo. A gente gosta muito dela. E a gente não quis parecer que estava soltando a mão dela, mas também não quis dar a entender que a gente compactuava com o que ela disse e fez. E tem esse lado, como eu disse, que nós somos amigos dela. E como amigos dela, acho que uma amizade é sobre isso. A gente sabe quando o nosso amigo fez ou disse algo de errado. E a gente conversou com ela e tipo, ela sabe que a gente não concorda com o que foi dito nos podcasts e tudo mais. Quando veio essa questão da funcionária, a gente também quis esperar o vídeo da Karen para que todo mundo visse o lado da garota e o lado da Karen, porque a gente também não achou certo se pronunciar a respeito de uma coisa que não foi a gente que fez, que não foi a gente que falou, só porque o programa é nosso. A gente entende a nossa responsabilidade, porque a gente coloca as pessoas na bancada, mas não tem como a internet jogar essa culpa em cima das nossas costas, igual tá acontecendo agora. E é exatamente o que tá acontecendo agora. As pessoas estão jogando a gente numa fogueira e a gente não acha isso justo. Sabe? A gente não acha isso de forma alguma justa. Então, gente, raciocinem direitinho, porque o programa ele já foi gravado. O programa foi gravado há quase 2 meses. Não tinha como saber nada disso, que isso ia acontecer antes. A gente não sabia. Sobre as falas da Karen no nosso podcast, a gente banalizou. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser um problema, até porque ela já tinha se posicionado em relação a isso antes, então a gente não imaginava que isso viria à tona de novo, mas veio porque é um fato. A gente não pode pagar de santo, porque nós do Diva, a gente já fez merda pra caralho na internet, já falou merda pra caralho na internet, já aprendemos muito com os nossos erros. Então, longe de passar pano, né? Não dá pra passar pano. Só que a gente precisa ter um pouco de calma pra entender que não dá pra botar todo mundo na fogueira. Todo mundo que tá envolvido no projeto tá sendo destruído na internet por conta disso que tá acontecendo agora. Literalmente, todo mundo que faz parte do projeto está sendo destruído na internet. Por conta de coisas que fugiram completamente do nosso controle. A gente não tá virando as costas pra nossa amiga. Se ela quiser conversar, a gente vai conversar com calma. A gente não tá conseguindo fazer isso agora porque a internet tá impossível, assim. A gente tá cuidando do Fih também, que não tá legal. Ontem a gente passou o dia na de estúdio conversando. Hoje a gente vai pra lá de novo pra conversar mais ainda. Gente, por favor, calma, sabe? A gente não tem culpa do que tá acontecendo. A gente não tem culpa do que tá acontecendo. Vocês sabem o quanto a gente lutou pra colocar o Corrida 4 de pé. E a gente não quer que tudo isso destrua o brilho do programa, que tá incrível. Um elenco incrível. Provas incríveis, tudo incrível. Sabe? E a gente pensou muito antes de fazer esse pronunciamento, principalmente eu sem o Fih ao meu lado, porque na maioria das vezes sou eu quem falo muito as coisas e sempre dá a entender que eu não deixo ele falar. Mas o Fih, ele sempre prefere que eu fale, porque ele fica nervoso, começa a atacar a ansiedade dele, a mãozinha dele começa a suar, ele começa a se retorcer. Então, às vezes, na maioria das vezes, eu preciso falar por nós dois. E eu sei que às vezes a forma como eu falo, como eu ajo ali com o chat, tudo, não é a forma como vocês esperam que eu faça. Sabe? E desculpa decepcionar, mas eu não sou uma pessoa perfeita, eu não vou ser. Sabe? E quem tá com a gente aqui, que se sente representado pela gente de alguma forma, tem que estar aqui sabendo desses fatos. Por isso que eu não quero passar pano pra essa situação toda e nem pra gente mesmo. Sabe?
Então, gente, é o seguinte. Ai, o Corrida 5, como que vai ser ano que vem? A gente não parou pra pensar nisso. A gente não sabe nem se a gente vai ter condição de continuar com esse projeto, devido às proporções astronômicas que as coisas estão tomando dessa vez. Que estão fugindo do nosso... A gente tá começando a concluir que tudo que foge do nosso controle está literalmente fora do nosso controle, mas as pessoas não sabem separar isso. E aí, será que vale a pena a gente continuar sofrendo tanto assim pra continuar um projeto que a gente faz pra que seja legal pra todo mundo? Então a gente sabe que tem muita gente que gosta da gente, que apoia a gente, mas a gente achou que aconteceram coisas assim que foram muito erradas em relação a gente e ao Corrida nesse momento, sabe? Novamente, gente, não é pra gente se fazer de coitado, não é pra gente passar pano pra gente. Eu sei que a gente não é santo, eu também não sou santo, o Fih também não é. A gente já falou merda na internet, a gente já foi racista, a gente já foi gordofóbico, a gente já riu de piada bifóbica, mas a gente conseguiu evoluir através das críticas do povo. Ai, mas precisou acontecer tudo isso pra mudar. Realmente, às vezes a gente precisa ser colocado nesse nível de exposição pra melhorar como pessoa e pra que a nossa voz potente na internet comece a reproduzir coisas bacanas pras pessoas. E a gente tem feito essa mudança no nosso conteúdo há muitos anos já. Não foi ontem que a gente se tocou disso. Só que os erros vão continuar acontecendo de vez em quando. E muitas vezes esses erros não serão nossos erros. Podem até respingar no projeto, porque vocês entendem que a gente encabeça o projeto, mas foge totalmente do nosso controle, não é culpa nossa. Novamente, gente, o programa tá gravado, ele vai ser exibido até o fim, em respeito aos patrocinadores, a de estúdio, aos convidados que estão lá pra dar uma força pra gente, e principalmente aos participantes que desejam isso, que têm o sonho de trabalhar com a internet. E que deram o sangue, a alma, a vida pra estar ali no Corrida. E estão entregando o que vocês estão assistindo. E vocês estão vendo o nível de tudo isso. O quanto o projeto é incrível. O quanto o projeto evoluiu. E a gente não acha justo com eles que tudo isso que tá acontecendo de ruim faça com que isso seja apagado. Por isso que a gente tá vindo aqui falar com vocês. Eu espero que esse seja o nosso último pronunciamento a respeito desse assunto. Eu também que esse seja o último vídeo falando desse assunto, gente, porque eu já tô saturadíssimo, não aguento mais. As nossas coisas, sabe? A gente vai pedir licença pra vocês pra sumir por uns dias. A gente não tem mais condição de entrar no Twitter por um tempo. Não dá. A gente vai postar no canal alguns vídeos que já estavam gravados, um sobre a Copa, que a gente fez sobre os memes, as polêmicas da Copa. Tem um Nostaldiva gravado, a gente vai postar esses vídeos e a gente vai se reorganizar nesse mês pra poder fazer um conteúdo bacana pra vocês e pra que a nossa cabeça também respire. Mas, por favor, gente, assistam ao Corrida entendendo que o Corrida já foi gravado e que a gente não tem culpa de tudo que aconteceu ali, do que tá acontecendo, sabe? Muito obrigado, desculpa pra quem acha que não deveria estar ouvindo tudo isso, mas a gente precisou tomar essa atitude de vir falar com vocês, tá? E esse foi o posicionamento do Edu, do Diva Depressão, né? E o nome dele é Edu Fih, também, que faz parte do canal. Enfim, eu não vou falar nada agora, porque tem algumas outras informações a virem, então eu vou deixar o meu posicionamento, né, meu pronunciamento também pro final, em relação a alguns comentários também que surgiram durante alguns vídeos, pessoas falando que eu tava atacando hate nos meninos, mas aí eu vou colocar um ponto, o pingo nos iras, como eu falei no início do vídeo, no final do vídeo, porque a gente já esclarece tudo, já fecha o vídeo com chave de ouro, ok? Um dos outros posicionamentos que tiveram ontem também, né, que eram dos mais aguardados, não por mim, mas pelo pessoal do Twitter também, que foi encher o saco da Avon. Então a Avon fez o pronunciamento também nas suas redes sociais, tá? Não, eles falaram que não compactuam com nenhum tipo de trabalho análogo e algo assim, tá? Deixa eu só procurar aqui, e aí eu vou colocar aqui pra vocês lerem também, tá bom? Bem, o posicionamento da Avon foi o seguinte... Oi, gente. Diante dos recentes acontecimentos, a Avon reafirma que, ao apoiar reality shows e creators, acredita muito no poder de realizar sonhos e em todo o valor que projetos como Corrida das Blogueiras agregam, não só para os que concorrem, mas para o público que alcança. E é por entender o poder do programa que seguimos com essa parceria de anos.
Lembrando que o patrocínio não inclui responsabilidade ou controle a respeito da conduta de nenhum dos seus jurados ou participantes. Reiteramos que atualmente não temos previsto nenhum contrato de longo prazo com o elenco do programa, exceto com a pessoa vencedora do reality. Além disso, queremos reforçar que repudiamos atitudes de exploração ou falas preconceituosas de todas as formas. E esse foi o posicionamento da Avon, né? Porque as pessoas estavam marcando ele muito, perguntando se eles compactuavam. Não só ele, né? Principalmente as marcas que fazem publi com a Karen também. Esse foi o posicionamento, né, da Avon em relação a isso tudo. Então a Avon também já deu o ponto final dela, né? O veredito final dela. E pra gente finalizar, né, os esclarecimentos, agora a gente vai para um dos últimos, que é o do Eric Neto, que é um dos participantes atual do Correio das Blogueiras, no qual ele fez o esclarecimento, né, atacando a Ismael, diretamente a Ismael, né. Então, com o vídeo dele a gente consegue finalizar e consegue também, né, fazer alguns comentários em cima do vídeo dele também, tá? Então eu vou dar um espaço aqui pra vocês e eu vou colocar o story deles aqui. Bem, ele começou, né, fazendo um texto, né, no qual ele diz o seguinte: hoje tem loja das blogueiras, e eu não consigo sentir nenhum entusiasmo a respeito disso. Vocês têm noção do que estão fazendo com a gente? Nos colocaram diante uma situação que nem estamos envolvidos, e isso me soa como destruir vários sonhos de uma vez só, e sem termos um pingo de culpa. O Correio das Blogueiras soma tantas pessoas, não só o elenco, não só os meninos do Diva, a produção, os patrocinadores, e hoje em dia, que eu sinto como dos meus sonhos estivessem indo por água abaixo. As pessoas não estavam entendendo que todo o programa já foi gravado e que antes nada disso tinha acontecido durante os dias de gravação. Obrigado, você que deu início a isso tudo, por todos os dias depositar uma frustração sua que você criou na sua cabeça, nos seus seguidores que formam um esquadrão de zumbi para tentar derrubar o programa. Hoje eu fico sem entender como pessoas ruins como você conseguem destaque em algum lugar. Você pode fazer a produção mais perfeita de todas, mas jamais será alguém de personalidade admirável. Se um dia me disserem que preciso ser como você para conquistar as coisas, eu desisto nesse dia. E não, eu não tenho medo do que ela pode falar ou fazer comigo para me destruir junto com o esquadrão dela. Eu não tenho medo de falar a verdade e de agir como todo mundo quer e se sente seguro a respeito disso. Eu sei tudo que eu já tolerei nessa internet e na minha vida real. Eu já passei poucas e boas que não merecem nem a atenção de vocês a respeito disso, mas adianto que as situações me fizeram forte para não ser fraco diante uma pessoa que só quer subir na vida a custo dos outros e achar que pode fazer tudo e sair ilesa, como se nada tivesse acontecido. Independente de religião, o Deus que você vai acreditar nunca deixa um justo sem resposta e jamais desamparado. Então isso tudo vai ter uma reviravolta que é difícil de acreditar que vai existir, mas vai. Aí ele postou um print, né, da Ismael, né, da live que ela tava fazendo, e também postou um trecho da live dela. Mas o Diva Depressão disse que talvez não vá haver uma quinta temporada. E sei eu que consegui. E aí ele fez um comentário em cima, né? Eu odeio você, odeio muito você, não é possível que esse inferno fale isso sem ter um pingo de consciência. E essa conversa não é sobre a Karen, não é sobre as coisas que a Karen falou, não é sobre ex-funcionária dela, que eu acho sim que foi muito errado tudo isso que foi jogado e foi exposto. Aquelas falas ali foram... não tem nem o que comentar sobre, você sabe muito bem. E também acho que uma pessoa que fala isso, dizendo, porque eu fiz sem querer, gente, é impossível, não tem como. Essa história não é de agora, não é da Karen, não é de um mês, não é de 2 meses, são de anos. Uma pessoa que quer, sim, derrubar o programa de todas as formas possíveis. E onde ela achar que ela vai conseguir, ela vai fazer. E é isso que ela tá conseguindo. O que eu fico puto é isso, gente, eu tô, tipo, nervoso aqui, me tremendo, porque é uma coisa que, cara, é muito nítido o que acontece, as pessoas não se tocam. E esse foi o posicionamento do Eric Neto, um dos participantes da corrida. Enfim, com esse comentário, né, dele, com esse vídeo dele, agora a gente consegue montar uma linha de raciocínio, uma linha cronológica e fazer alguns comentários em relação a isso. Bem, em nenhum momento, vocês podem acompanhar todos os vídeos anteriores, em nenhum momento eu usei dos vídeos pra atacar alguém, eu só vim trazer os posicionamentos dele e dei minha opinião de acordo com o que eles falavam, então em nenhum momento eu ataquei ninguém. No vídeo que eu fiz em resposta da Ismael pra Halécia, teve um comentário de uma pessoa falando que eu tinha algum atrito direto com a Halécia e por isso eu usei os argumentos da Ismael pra poder atacar a Halécia. Bem, no vídeo da Halécia vocês podem ver que eu fiz um compilado de vergonhas alheias que a Halécia passou. Eu fiz comentário em relação às vergonhas alheias que ela passou
Eu não fiz nenhum tipo de ataque a ela. Eu já tive alguns atritos com a Halécia, pessoalmente, sim, mas eu não usei o vídeo pra atacar ela. Eu peguei vídeos de vergonha alheia dela, que são vergonhas alheias públicas, isso tá aí na internet, isso... Até ela já comentou em relação a isso, tem coisa no TikTok dela. Então, eu fiz o compilado e trouxe em relação a isso. Se você em algum momento sentir que eu ataquei a ela, aí são pontos de vista diferentes. E aí entra o atrito, porque ao meu ponto de ver, eu peguei compilados de vergonhas alheias dela e fiz um vídeo comentando em cima disso. E ponto final. Em nenhum momento eu usei os vídeos pra atacar o Diva Depressão, tá? Então esse é um dos pontos que eu quero esclarecer também. Bem, um outro ponto é que sim, o programa já estava gravado, então também não faz sentido as pessoas estarem atacando eles em relação a GQ, em relação a Karen, porque o programa já estava gravado há mais de 2 meses atrás, como ele mesmo disse. Então não tem o que ser feito agora em relação ao programa. Bem, eles falarem que não tem culpa disso, eu acho um pouco contraditório, porque eles esperaram muito tempo para poder se pronunciar. É claro que eles não tinham nenhum tipo de obrigação, mas como a Karen já estava no programa há muito tempo, se eles tivessem se pronunciado antes em relação a isso, que eles eram contra as falas dela, talvez esse problema todo teria sido evitado. Então é claro que eles não têm culpa 100% disso, mas eu acho que é uma situação evitável se eles tivessem se pronunciado um pouco antes. Tá? Mas isso não significa que eu tô falando pra vocês tacarem hate nele, como falaram por aí. Só acredito que dava pra ser evitado. Outro ponto é em relação a Ismael. Eu vi muitas pessoas atacando diretamente a Ismael, como o Eric Neto fez, falando que isso era um sonho dela, de destruir o programa, que ela tá conseguindo, que não sei o que isso e aquilo. Mas eu acho muito ao contrário. A Ismael, ela se dedicou muito, ela se dedica muito pra entrar no Corrida, e então isso significa que ela tinha, pelo menos, a apreciação, que ela tinha vontade de entrar no Corrida, porque ela sabe que o Corrida é um projeto grande, ela não desvalorizou o programa, ela não falou mal do programa, porque se ela fez tudo isso pra poder entrar, é porque, de fato, ela sonha em estar lá dentro. E o Eric Neto atacar ela, e as pessoas atacarem ela direto, isso só significa o quão ignorante eles são, porque o início dessa treta toda foi a Karen, no qual a Ismael fez um vídeo em relação à amizade com o Diva e com a Maíra, e que ela citou que as blogueiras falavam que era difícil sentar e gravar. E aí a Karen se doeu, sem ninguém ter citado o nome dela. A Karen se doeu, e foi aí que se desenrolou toda essa história, que surgiu a funcionária, que surgiu toda essa treta toda. Então a Karen mesmo ocasionou o cancelamento dela. Então, vocês julgarem a Ismael ou culparem ela por conta disso, eu acho que é um tanto quanto ignorante, porque em nenhum momento ela citou o nome de ninguém, ela fez um comentário, e aí a Karen se doeu sem nem ter citada na história. Então, atacarem a Ismael é um tanto quanto ignorante, tá? Essa é a minha opinião. Bem, em um dos vídeos também, né, um dos vídeos anteriores, eu trouxe um print antigo do Edu fazendo uma piada com a Demi Lovato, no qual essas piadas já foram respondidas, eles já falaram sobre isso há um tempo atrás, mas eu não usei isso pra atacar ele, como eu falei anteriormente. Eu usei isso pra usar como parâmetro, porque no vídeo da Halécia, a Halécia falou que eles já fizeram piadas, mas não eram tão pesadas quanto as da Ismael. Então eu trouxe esse print antigo pra poder, né, usar de parâmetro, tá? Mas eles já esclareceram isso, eles já falaram sobre isso, mas eu só usei esse print pra usar de parâmetro, porque em nenhum momento eu vi Ismael fazendo nenhum tipo de piada como os que ele fazia. Então o print foi só pra fazer um parâmetro entre um vídeo e outro, ok? Esse é um dos pontos também que eu queria esclarecer. E os dois últimos pontos que eu queria falar é em relação a Karen, né? Algumas informações novas que aconteceram durante a noite de ontem, tarde de ontem, foi que alguns funcionários dela fizeram alguns pronunciamentos em relação a ela, falando que ela era uma ótima chefe, que trabalhavam com ela, e aí ela curtiu logo em seguida esses comentários, o que deu a entender que já estava tudo combinado, porque assim que eles postaram, ela curtiu. Inclusive eu tenho um print aqui dos minutos que ela curtiu, e hoje de manhã eu entrei nas curtidas dela do Twitter pra ver se tava lá ainda, né, pra mim poder trazer um vídeo, e simplesmente tinham sumido, ou seja, ela curtiu e descurtiu quando ela viu que a internet entendeu que tinha sido combinado. E a Karen postou foto no Instagram, tá agindo como se nada tivesse acontecido. Então isso tudo só significa que ela usou isso pra marketing em prol dela mesma, e que os pedidos de desculpas dela não eram de fato verdadeiros. Então em relação a Karen, nada muda em relação aos vídeos anteriores. Agora em relação a Diva Depressão, eu acho que o que eles tinham pra fazer já foi feito, então pare de tacar hate nele. E o ponto final, né, que eu queria falar pra gente dar fechamento a essa história e parar com tudo isso, de falar sobre isso, que eu também não aguento mais, é em relação a Ismael também, os meninos e a Karen, que em nenhum momento eles pediram desculpa pra Ismael ou tocaram no nome da Ismael. O Edu falou assim que iam ser coisas erradas com o programa, né, nesse momento, e eu acredito que essa coisa errada que deve ter acontecido é em relação a Ismael, né, os comentários que ela fez. Então, assim, eu acredito que eles não tocarem o nome dela, não pedirem desculpa, por mais que eles não tenham obrigação, mas não tocarem simplesmente o nome dela, nem citarem ela, eu acho que só isso diz tudo sobre eles, sabe? Porque isso tudo veio desenrolando há muito tempo por conta da Ismael. A Ismael se dedica demais, vocês podem falar o que quiserem, ela pode ser tóxica, como vocês falam,
mas ela se dedica demais pra poder entrar lá. Ela se dedicou demais pra poder entrar lá. E, ao meu ver, ela era uma das participantes que deveria estar lá de fato. Só que por conta daquele atrito com a Vini Freire também, caso vocês querem que eu traga um vídeo sobre isso, eu trago também pra vocês ficarem por dentro. Então, assim, eu acho que o Diva deveria procurar as informações, deveria rever, né? Porque, de fato, a Vini Freire utilizou de uma frase da Smail pra tirar de contexto, e isso afetou também a patrocinadora Avon do Corrida, né? Isso fez também que ocasionou a não entrada da Smail no reality. Mas isso são de águas passadas, então acho que os meninos também deveriam rever isso. E, ao meu ver, a Smail era uma das participantes que deveria estar lá dentro, sim. Mas, por conta disso tudo, acredito que ela não vai participar mais, nunca mais, do Corrida. Eu nem digo o projeto em que os meninos estejam envolvidos. Mas eu acredito que se fosse anteriormente, antes disso tudo, ao meu ver, ela deveria estar lá sim, mas os meninos foram muito ignorantes em relação a isso e terem acatado o que a Vini Freire falou, mesmo tirando de contexto, não buscaram rever as informações. E também, né, entraram na live da Smail, atacando a Smail também, desmerecendo ela, não só eles, a Karen também, falando que ele era ela, uma criadora pequena, que, enfim, essas palavras problemáticas que vocês viram da Karen. Então, assim, eu acho que se tem alguém que tem culpa nisso tudo, não é o Diva Depressão, é claro, que eles foram um fator, assim, secundário, e nem a Smail também, porque a Smail trouxe apenas um comentário dela que gerou todo esse burburinho todo. Então, o foco principal dessa história toda foi a Karen, que foi o instrumento onde ela não tinha sido chamada, e acabou utilizando de todos os argumentos possíveis pra xingar a Smail. E a Smail fez o quê? Simplesmente respondeu ela à altura também. Mas, enfim, esse é o vídeo final dessa história. Eu espero que seja o vídeo final, né? Agora só volta aqui se tiver algum tipo de informação relevante de fato. E é isso, gente. Esse foi o meu comentário, esse foi o meu esclarecimento também, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês queiram saber de algo mais, comenta aqui embaixo que eu trago vídeo pra vocês também. Tem um vídeo programado já, que é em relação ao cancelamento da GK também, que vocês ficaram bem curiosos em relação à Balenciaga, em relação ao cancelamento da GK, que vem de muitos fatores também, de muitas histórias atrás, tem relação com o filme, ela se escrotou nos bastidores. Mas enfim, esse vídeo está programado também. Enfim, como eu disse no início do vídeo, acesse a comunidade, porque lá eu sempre posto enquete, sugestões de vídeo, e faço pergunta pra vocês também, me ajudar a criar o conteúdo do canal. Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido tudo, que não tenha deixado nenhum tipo de dúvida. Tô trabalhando pra melhorar com os comentários de vocês falaram pra mim falar um pouco mais devagar, pra me tirar o áudio, então eu tô fazendo tudo o que vocês querem. Eu espero que tenha dado certo, tá bom? Mas enfim, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque eu tô lá dentro de tudo, e lá eu posto as coisas primeiro. E é isso, assista esse vídeo aqui também, esse aqui também, e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.